Hoje nós vamos conversar sobre um dos temas preferidos da minha vida, que chama Caráter de Deus. Essa é uma das matérias do Rema que eu mais amo, que mais transformou a minha vida, e eu acredito que de todo mundo que cursa esse centro de treinamento bíblico. Vamos lá. Primeiro de tudo, a gente precisa entender que Deus é detentor de um caráter. Da mesma forma como eu e você temos um caráter, Deus também tem um caráter. E a gente vai conversar sobre o que é caráter, quais são os atributos, alguns dos atributos de Deus com relação a isso. Muitas vezes, na sua caminhada, você atribui a Deus pelas coisas ruins que acontecem na sua vida ou as coisas ruins que acontecem no mundo. Uau, se Deus é bom, por que crianças morrem de fome na África? Por que existem terremotos? Por que acontecem certas coisas? Se Deus existe, por que Deus não intervém nessas coisas? E eu tô aqui para te contar ou para te lembrar, ainda que Deus seja soberano, Ele não pode realizar todas as coisas. Calma que eu vou te explicar. Ele não pode ir contra a sua própria palavra. Ele não pode mentir, ele não pode desobedecer aquilo que ele mesmo estabeleceu. Então, ainda que exista a soberania de Deus, ele estabeleceu leis e coisas e ele está atrelado à sua própria palavra. O motivo pelo qual existe guerra no mundo, existe terremoto, existe fome na África, é porque com a queda do homem, o pecado entrou na humanidade e aí passou a haver morte, passou a haver doença, o domínio da terra foi entregue a Satanás. Eu prometo gravar um vídeo explicando mais sobre isso, mas hoje eu quero focar mais no caráter de Deus. E uma vez que esse domínio foi passado para Satanás, Deus, ele não pode fazer certas coisas, tá bom? Então eu queria te pedir para que você não atrelasse, não passasse para Deus a responsabilidade de todas as coisas que acontecem na sua vida, porque algumas das coisas são consequências das nossas próprias escolhas e algumas outras coisas são consequência do fato do pecado ter entrado na terra e não culpa de Deus. Então pare de atribuir ao nosso Deus, a esse Pai bom, coisas que não decorrem de atitudes dele. Deus não pode fazer com que o seu propósito se cumpra nessa terra sozinho. Por exemplo, a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável em todo o tempo. Ele respeita o nosso livre arbítrio. Ele respeita você. A principal diferença entre Deus e o diabo é que o diabo, ele entra sem pedir autorização e ele tenta encher o saco contigo. Ele veio para matar, roubar e destruir, enquanto Deus veio para trazer vida e vida em abundância. Só que Deus, ele age se você o convida para fazer parte da sua vida. A salvação já está disponível, Jesus já veio, Jesus não vai vir na cruz de novo, Jesus já veio, já disponibilizou a salvação e vai de mim e de você abraçar essa salvação que já está disponível. Por isso que a palavra diz que ela não estabeleceu anjos para pregar o evangelho, mas ela estabeleceu a mim e a você para compartilhar boas notícias com as pessoas, para dizer, Jesus já veio, Jesus ainda cura, Jesus ainda liberta, Jesus ainda te ama incondicionalmente e ele está disponível para ir de encontro à sua vida e ser um cooperador da realização do seu propósito. Então, o seu propósito, ele vai acontecer se você cooperar com isso. Porque você pode falar assim, mas será que Deus quer a realização do meu propósito? Deus te criou para realizar um propósito. A gente precisa entender, como eu disse, que os céus jogam ao nosso favor. A minha pergunta é, você joga a seu favor? Muitas vezes você não joga no seu time. Muitas vezes você se desrespeita, você não se valoriza, você não considera o caráter de Deus. Então, muitas vezes tem muita coisa que a gente atribui ao diabo e a gente atribui a Deus, quando na verdade a responsabilidade é minha e sua. O diabo, ele pinta muitas vezes um quadro da minha e da sua vida. No Rema a gente aprende que o problema é quando a gente pega esse quadro que o diabo pinta e a gente coloca numa moldura e aceita isso sobre a minha e a sua vida. O único quadro que eu e você precisamos valorizar é o quadro das palavras e das afirmações e dos pensamentos que o Deus Criador pensa a meu e ao seu respeito. E na palavra diz, em Jeremias 29:11, eu bem sei os planos e pensamentos que eu tenho a respeito de vós, que são planos de paz e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança. Então, como um Deus que tem planos de paz e mal pode ser ruim na sua vida, pode desejar a destruição da sua vida? A Bíblia diz
que não é você que sabe, mas é Ele que bem sabe, Ele não somente sabe, mas Ele bem sabe os pensamentos, os planos, os propósitos que Ele tem ao seu respeito. E um Deus que tem planos e propósitos e pensamentos bons ao seu respeito é um Deus bom, é um Pai bom. A Bíblia diz também no Salmo 23, no versículo 6, certamente que a bondade e a fidelidade, a misericórdia, correrão atrás de mim enquanto eu viver. Como um Deus que tem bondade, misericórdia e fidelidade disponível para mim e para você por todos os dias da nossa vida, pode ser um Pai mal ou um Deus ruim que está ignorando a humanidade. Isso não faz parte do caráter dele, te ignorar e me ignorar. A palavra diz também que os braços dele não estão encolhidos, a boca dele não está tapada ou fechada, e nem os ouvidos tapados, mas as mãos dele estão estendidas para você. E a diferença é se você quer ir em direção a ele. O que faz separação entre eu e você e Deus muitas vezes é o nosso pecado, é quando a gente peca, é quando a gente erra, mas você precisa pedir perdão, você precisa se arrepender, porque ele é fiel e justo para te ouvir e lembrar a Deus. Jesus lembra a Deus, né? Pai, eu fui para a terra para salvar eles, então não existe morte, não existe pecado, não existe principado, não existe nada que possa te separar do amor de Deus ou que possa ser maior do que o sangue de Jesus na cruz, vertido por amor a você. Deus não sofre de bipolaridade, entendeu? Então, assim, Deus, ele não muda de acordo com as circunstâncias. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E isso é uma segurança para mim e para você. A gente só consegue confiar nas pessoas que a gente conhece o caráter. E como você vai confiar em Deus se você não conhece o caráter dele? Por isso você precisa se relacionar com a palavra. E todas as vezes que ela disser algo sobre Deus, você considera, você se apega a isso, porque é uma verdade do caráter dele para você. Então a palavra diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Significa que ele é firme, que ele é constante, que ele é imutável. E significa que ele não sofre, não há mudança de variação nele, ele é sempre bom. Você pode ter errado o que foi, mas o pensamento dele sobre você é: eu constantemente amo, eu constantemente alcanço, minha bondade constantemente segue a ele. Muitas vezes você teve que lidar com pessoas bipolares ou pessoas inconstantes que um dia diziam que te amavam e no outro dia diziam que não te amavam, ou seu pai foi ausente, sua mãe foi ausente, seu namorado te traiu, sua namorada te traiu. Eu não sei qual foi a história da sua vida ou em que momento você parou de acreditar no caráter de pessoas. Em Deus existe um bálsamo, que é como se fosse... Um bálsamo é algo que cura, então no caráter dele há algo curador para a sua vida. Há algo para reestabelecer, reestruturar a sua alma. Nele você pode confiar. A palavra diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então ele é digno da minha confiança completa, ele é digno da minha consagração, da minha rendição, porque ele me criou e não faz sentido eu viver para um outro alguém que não seja esse Deus bom e criador. Falando um pouquinho mais sobre o caráter dele. Caráter significa maneira de agir e reagir. Índole, conjunto de qualidades que distinguem uma pessoa. Então, o caráter de Deus significa o conjunto de características que definem quem ele é. Isso é muito precioso. Quanto mais você se relaciona com Deus, mais você vai sabendo: uau, ele é assim. Em Jeremias 9, no versículo 24, a gente aprende que Deus se agrada em ser conhecido, ou seja, ele tem alegria quando as pessoas conhecem ele e conhecem o seu caráter. É impossível que você conheça a Deus e você não seja alcançado, você não seja transformado. Eu sempre digo isso, acho que quase em todos os vídeos, que tem uma canção que diz: quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. Todas as vezes que nós analisamos o caráter dele, isso automaticamente, se você considerar, né, ele vai afetar o seu próprio caráter e você vai ser moldado cada vez mais para manifestar a semelhança com esse Deus que é bom. A Bíblia diz também em Romanos 1:20 que os atributos invisíveis de Deus, assim como seu eterno poder e sua divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Ou seja, eu
você e as demais coisas, como a criação, o céu, as estrelas, todas as coisas, refletem quem é o Criador delas. Porque tudo que você cria reflete quem você é. A forma como você lava uma louça reflete muito do seu caráter. Da mesma forma, Deus se revela, se manifesta através da sua criação. Então, muitas vezes, Jesus está mais perto do que você imagina. Eu costumo dizer, olhe para a pessoa que está do seu lado e você vai encontrar mais de Deus do que você pode imaginar. Olhe para a pessoa que mora no quarto do seu lado, talvez para o vizinho da sua frente ou o seu chefe no trabalho, e você vai conseguir encontrar a Deus manifesto através da criação. Pelo fato de Deus se manifestar, nós somos indesculpáveis quando o assunto é a existência de Deus, porque ele certamente existe devido às coisas que ele bem cria. Nos Estados Unidos, eles analisam muito as notas, né, e tudo mais. E aí perguntam como a gente sabe se uma nota é verdadeira ou se é falsa. Vocês ficam analisando as notas falsas, como que é? E aí disseram, né, acho que era uma pessoa que trabalhava lá, disse que eles passam muito tempo olhando para o que é verdadeiro. Porque quando chega o que é falso, eles conseguem discernir, diferenciar o que é falso do que é real. Então, muitas vezes, para você saber quem Deus é, você não precisa estudar e ir fundo em várias doutrinas falsas, em vários ensinamentos errados. Você precisa se aprofundar nele, no caráter dele, na palavra dele. Porque quando chegar alguma coisa diferente disso, você vai automaticamente conseguir discernir o que provém dele e o que não provém. Quando a gente vai analisar o caráter de alguém, a gente não analisa uma atitude isolada, uma atitude separada. A gente analisa um conjunto de coisas. Quando Jesus veio para a Terra, ele disse, eu só faço o que eu vejo o meu Pai fazer. Então Jesus, em forma de homem, foi a manifestação encarnada do caráter de Deus. Se você quiser conhecer sobre o caráter de Deus, olhe para Jesus. Jesus, quando estava aqui, curava, libertava pessoas, expulsava demônios, operava milagres, e ele só podia fazer isso porque ele aprendeu muito bem com o Pai dele. Preste atenção nisso. Se Deus fosse a pessoa que colocava a doença, quando Jesus curava, ele estaria em rebelião e em desobediência. Então a gente precisa às vezes refletir um pouquinho. Muitas pessoas falam, Deus coloca tal doença, sendo que a Bíblia diz que Jesus revela e manifesta quem Deus é. E Jesus curava todos os oprimidos, todas as doenças que se colocavam diante dele. Então a vontade de Deus é a manifestação da cura e que você vá bem. Para finalizar esse vídeo, eu quero te encorajar a se aprofundar em conhecer a Deus e o caráter dele. Se envolva com as escrituras. A sua salvação não está em mim, a sua salvação não está nos pregadores, a sua salvação não está em pessoas, a sua salvação está no seu relacionamento com o Espírito Santo. Ele é aquele que entregou a vida dele por amor a você e que pode te conduzir em triunfo e salvar a sua vida vez após vez. Se envolva com o Espírito Santo, se aprofunde em conhecer o caráter dele, porque o caráter dele, de um bom pai, vai transformar e revolucionar a sua vida.